A Bíblia, um dos livros mais antigos e influentes do mundo, apresenta uma série de personagens cujas histórias moldaram a narrativa religiosa e cultural do judaísmo, cristianismo e islamismo. Entre esses personagens, encontramos Ismael, uma figura importante que desempenha um papel significativo na tradição abraâmica. Neste vídeo, exploraremos a história de Ismael, examinando suas origens, seu relacionamento com Abraão e os eventos marcantes de sua vida. Origens de Ismael. Ismael, cujo nome significa Deus ouvirá, foi o filho primogênito de Abraão, um dos patriarcas mais importantes das três principais religiões abraâmicas. Sua mãe era Agar, serva egípcia de Sara, esposa de Abraão. A história de Ismael é contada principalmente no livro do Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia. O relacionamento de Ismael com Abraão. A história de Ismael começa quando Sara, esposa de Abraão, não podia conceber filhos. Desesperada para ter descendência, Sara sugeriu a Abraão que tivesse um filho com sua serva Agar. Abraão concordou e teve um filho com Agar, que era Ismael. No entanto, mais tarde, Sara também concebeu e deu à luz o filho prometido, Isaque. A relação entre Sara e Agar se tornou tensa e Sara pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael. Relutantemente, Abraão atendeu ao pedido de Sara e enviou Agar e Ismael para o deserto de Berseba. Lá, eles enfrentaram dificuldades e estavam à beira da morte devido à falta de água. Agar, em desespero, orou a Deus e ele ouviu sua voz, abrindo seus olhos para uma fonte de água. Ismael cresceu no deserto de Parã, onde se tornou um especialista em arco e flecha. Ismael e a promessa divina. Embora Ismael não fosse o filho da promessa divina, Deus fez uma promessa a Abraão de que ele seria pai de muitas nações e que seus descendentes seriam numerosos. Essa promessa se estendeu tanto a Isaque quanto a Ismael. Deus disse a Abraão que Ismael também seria abençoado e teria muitos filhos, descendentes de Ismael. De acordo com a tradição bíblica, Ismael foi o ancestral dos ismaelitas, um povo que habitava principalmente a região da Península Arábica. Os ismaelitas são mencionados em várias partes da Bíblia, incluindo os livros de Gênesis, Juízes e Crônicas. Eles eram conhecidos por seu comércio e caravanas no deserto. Além disso, a tradição islâmica também considera Ismael como um ancestral importante. De acordo com o Islã, Abraão e Ismael reconstruíram a Caaba em Meca, que se tornou o local central de peregrinação para os muçulmanos. Os muçulmanos acreditam que Ismael recebeu uma revelação de Deus e que ele desempenhou um papel fundamental na disseminação do monoteísmo. As características de Ismael. A Bíblia descreve Ismael como um homem robusto e habilidoso no uso do arco. Ele foi criado no deserto e adquiriu habilidades necessárias para sobreviver em um ambiente hostil. Ismael é frequentemente retratado como um personagem simbólico que representa a relação complexa entre o povo de Israel e as nações árabes. Ismael também é conhecido por sua conexão com o deserto na Bíblia. O deserto é frequentemente associado a lugares de provação e transformação espiritual. A história de Ismael, vivendo no deserto e enfrentando desafios, pode ser interpretada como um símbolo das jornadas espirituais e dos períodos de busca e autodescoberta, importância teológica e lições a serem aprendidas. A história de Ismael oferece várias lições e reflexões teológicas. Em primeiro lugar, destaca a importância da paciência e da confiança em Deus. Tanto Abraão quanto Ismael enfrentaram momentos de dificuldade e incerteza, mas confiaram nas promessas divinas. Ismael também representa a ideia de que todas as pessoas têm o potencial de serem abençoadas e cumprir um propósito significativo, independentemente de sua origem ou posição na sociedade. Além disso, a história de Ismael e seu relacionamento com Isaque são frequentemente vistas como um exemplo das consequências que podem surgir quando as pessoas tentam cumprir promessas divinas por meio de seus próprios esforços. A rivalidade entre Ismael e Isaque e seus descendentes, como retratado na Bíblia,
reflete os conflitos históricos e geopolíticos entre os descendentes dessas duas figuras. O papel de Ismael na história abraâmica também destaca a importância da diversidade e da coexistência pacífica entre diferentes povos e culturas. Embora Ismael não fosse o filho da promessa, ele foi abençoado por Deus e se tornou o ancestral de várias nações. Isso nos ensina a valorizar a multiplicidade de experiências e a buscar a harmonia em meio às diferenças. Sua história nos ensina sobre paciência, confiança divina e as consequências de nossas ações. Também nos convida a abraçar a diversidade e buscar a paz entre diferentes comunidades. Ao estudarmos e compreendermos personagens como Ismael, podemos obter insights valiosos sobre a história e a teologia das tradições abraâmicas. Além disso, a história de Ismael destaca a importância do perdão e da reconciliação. Apesar das tensões e conflitos que surgiram entre Ismael e Isaque, a Bíblia nos mostra que eles eventualmente se reuniram para enterrar seu pai, Abraão, em Hebrom. Esse ato simboliza uma reconciliação entre os descendentes de Ismael e Isaque, mostrando a possibilidade de superar diferenças e buscar a unidade. Ismael também pode ser visto como um exemplo de superação. Apesar de ter sido enviado para o deserto e ter enfrentado adversidades, ele sobreviveu e prosperou. Sua história nos lembra da importância da resiliência e da confiança em tempos difíceis. É importante ressaltar que a interpretação e a compreensão da história de Ismael variam entre as diferentes tradições religiosas e acadêmicas. Enquanto a Bíblia descreve sua história de uma perspectiva judaico-cristã, o Islã tem sua própria interpretação e enfatiza a importância de Ismael como um profeta e um ancestral dos árabes. A história de Ismael na Bíblia é rica em significado e oferece uma série de lições e reflexões teológicas. Ele é retratado como o filho primogênito de Abraão, um homem corajoso criado no deserto e cujos descendentes se tornaram uma parte importante das narrativas religiosas e culturais do mundo. Sua história nos lembra da importância da confiança em Deus, da valorização da diversidade e da busca pela reconciliação e paz. Ao explorarmos a história de Ismael, podemos aprofundar nosso entendimento sobre as origens e as tradições abraâmicas e encontrar lições valiosas para nossa própria jornada espiritual. Que possamos aprender com as experiências de Ismael e aplicar essas lições em nossas vidas, buscando o entendimento, a harmonia e a convivência pacífica entre os povos.